pensando nos conselhos de saúde, na questão de formação dos conselheiros, como uma área para exemplificar esta participação da sociedade civil organizada em formas institucionalizadas, né? Quer dizer, quais exemplos já existem políticas públicas integrais de saúde nos aglomerados urbanos, como eles têm avançado, há várias perguntas que nós podemos fazer sobre essa rede imensa existente de conselheiros em todo o país, né? Como a estratégia da política da saúde da família, né, tem se desenvolvido para redesenhar serviços de média e alta complexidade, né, como que se coloca aí na oferta de serviços, que medida que esses conselhos têm, de fato, impactado essa oferta na área da saúde, que a gente, todo dia que liga a televisão, nós vemos uma área extremamente carente de problemas, de atendimento, de recursos, e é a área onde, digamos assim, há a maior rede de conselheiros da participação. Então, não é para desanimar, achar, não, a participação institucionalizada não resolve, né? Mas a gente vê que ela ainda é muito frágil. Mais de 10 anos de participação nas redes de conselhos de saúde, a experiência tem revelado muitas fragilidades e muitos problemas a serem tratados nesta forma de participação. E é importante também, nesse diagnóstico necessário, de que forma os estudos nas áreas da demografia, geografia urbana, análise espacial podem ser incorporados às decisões dos gestores da área da saúde, que estratégia pode ser indicados para alcançar esses objetivos, né, para que saiam essas coisas do papel e, de fato, os conselhos, os conselheiros tenham uma participação ativa, né? Qual o papel, então, da sociedade civil nessa construção dessas políticas integrais, né? A gente sabe que os conselhos de saúde eles são importantes porque eles surgiram de redes de movimentos de participação popular, surgiram do movimento da reforma sanitária, lá dos anos 80, né? Eles são herdeiros, portanto, da participação civil que ocorreu no país, ainda no regime militar, né? E as conferências nacionais são, na área da saúde, as mais consolidadas, porque não é à toa, então, que os conselhos de saúde foram pioneiros no início dos anos 90. Né? Eles são órgãos, portanto, colegiados, permanentes, com caráter consultivo, né, na elaboração dessas estratégias de controle público. A questão dos conselheiros, eu acho que ele tem um marco, né, eles têm um marco, um conceito amplo de saúde como um direito pleno da sociedade e que a cidade, para ter qualidade de vida, tem que ser saudável, né? Então, acho que é importante ligar a questão do território com a questão da participação, com a questão da formação dos conselheiros, né? Então, essa ideia de um território saudável, né? E como que se formaria, então, agentes para atuar nesse territórios saudáveis. Na qualificação dos conselheiros, além da questão do acesso à informação, que eu já citei, e para que é importante que esses saberes sejam também retirados a partir do dia a dia, das leituras que são feitas da realidade vivida por aqueles representantes, e não apenas que haja assim, uma normatização das leis, os decretos, etc., porque isso acaba engessando mais o conselho do que dinamizando de fato, né? Então, há necessidade de um esforço coletivo na formação desses conselheiros advindos da sociedade civil, né? Principalmente os que não têm experiência associativa anterior, né? No sentido de inseri-los nesse processo, então, de saberes, matrizes de pensamento, informação. Portanto, é mais necessidade de formação do que de informação, porque muitas vezes eles fazem oficinas para os conselheiros, na qual pensa-se em repassar dados conteúdos de informação, né? E os conselhos, eles também não podem, portanto, ser uma formação apenas técnica. Eles acho que tem que ter
domínios de alguns conteúdos da onde eles vão estar atuando. Então, eles vão ser inseridos em determinadas campanhas públicas, entender minimamente a campanha pública daquela doença, naquela região, o que é aquela doença, qual o impacto disso, né? E não apenas ser uma questão técnica que eles vão lá para aferir, né? A dinâmica das reuniões também. Muitas vezes a gente sabe que são aqueles horários restritos, são muito burocráticas, têm que ser também alteradas, né? Portanto, informação, conhecimento e ação são condições para o exercício do poder. A participação democrática cidadã pressupõe considerar o poder em termos de gestão compartilhada. Então, um conselho ativo é aquele que participa da elaboração, escolhas, controla a execução das políticas públicas e participa da avaliação. E é importante a gente atentar para o papel da universidade nesse processo. A universidade tem grande contribuição a dar nesse sentido, mas muitas vezes a universidade atua ou via os seus departamentos, conselhos de extensão, ou via alguns pequenos laboratórios. E acho que é importante envolver, inserir todas as universidades, não só as públicas, mas também as privadas, porque hoje 80% do ensino superior no Brasil está na mão, em termos de número de alunos, nas universidades privadas, que acaba sendo apenas aulas, aulas e aulas, mas inserir essa articulação com a comunidade e a importância disso em termos de uma contribuição na formação dos conselheiros, dos agentes de saúde, né? Porque muitas vezes nessa ação pode-se também trabalhar na próprios conselheiros para motivá-los. Uma questão importante é a motivação das pessoas nos processos participativos, né? Uma motivação que eles muitas vezes têm condições de vida, de trabalho precárias, duras, né? E para fazer com que essa participação seja algo que vislumbre uma esperança, vislumbre algo em termos de uma melhoria e que não seja apenas mais um peso dentro das inúmeras tarefas que ele leva. Há ainda, na questão dos conselhos, uma relação direta, então, portanto, entre a saúde da cidade e a saúde das pessoas, né? E quando um maior número de moradores participa coletivamente dos seus próprios cuidados, as ações da saúde costumam ser mais bem-sucedidas, segundo pesquisas da própria Organização de Saúde. Nos conselhos, fóruns, também nós vemos grandes desafios, né? A exemplo, além da formação e qualificação, né, a questão dos próprios representantes do poder público que atua junto com esses conselheiros, porque muitas vezes esses representantes têm determinados já vícios ossos do ofício, quer dizer, ou está muito burocratizado, ou já levam decisões tomadas, e é importante que informação, conhecimento e ação, eles são partes de um mesmo processo, e um processo na qual tem que olhar não apenas os conselheiros, mas também os mediadores do poder público nas políticas públicas. Um outro desafio, além do acesso e decodificação das informações, são os exercícios, condições materiais para o exercício, né? E combinar, então, ética na gestão social e justiça social, né? Para que se tenha uma gestão compartilhada, moderna, né? E haja, de fato, um controle social público.